Fala galera, beleza? Seguinte, estou aqui para fazer dois convites e dar algumas dicas para você que vai fazer a segunda prova do Enem 2022, que vai ocorrer agora no sábado, tá bom? Bom, vamos aos convites. Quinta-feira e sexta-feira a gente vai fazer aulões aqui no auditório do Campus Palmeira dos Índios. Então, em breve vai sair um link para que você se inscreva e aí você escolhe em que horário você quer fazer, se manhã ou tarde. Então, não deixe de se inscrever, você que está se preparando aí para essa próxima prova. Vai estar eu, professor Leon, de matemática, vai estar o tio Rick, de biologia, vai estar o professor Júlio César, de física, e vai estar o professor Natiel, respondendo algumas questões de química. Então, esse é o primeiro convite. Segundo convite é que no sábado eu vou estar fazendo aulão pelo canal Leon Lima. Acho que vou fazer uma live manhã e tarde. Então, se você quiser comparecer, vai ter bastante exercícios. Eu vou responder outros exercícios lá. E também muitas dicas para você que vai fazer essa segunda prova. Bom, seguinte, deixa eu dar agora algumas dicas. Vem a parte das dicas. Bom, o INEP divulga todo ano os microdados referente a cada aplicação do Enem. Então, para essa última prova que teve de 2021, foram divulgados os microdados e eu fiz uma análise aqui em cima deles. Deixa eu voltar para esse gráfico aqui que eu construí. Deixa eu tentar explicar primeiro o que é esse gráfico, não se assuste com o que vocês estão vendo. Aqui a gente tem embaixo a quantidade de respostas certas na prova de matemática. E aqui no eixo Y, né, a gente tem a nota da prova de matemática, a nota que essa pessoa tirou. Por exemplo, vamos olhar para as pessoas que acertaram 21 questões. O gráfico delas é esse box plot aqui, tá? Tem muitos valores atípicos aqui. Por exemplo, esse candidato aqui de baixo, essa bolinha que está aparecendo é um outlier, né? Esse é um candidato. Ele tirou uma nota muito inferior aos outros que fizeram 21 pontos, acertaram 21 questões. Esse candidato ele tirou 472,4 pontos, acertando 21 questões. Então, ele foi o candidato com a nota mínima das pessoas que acertaram 21 questões. E teve o candidato que acertou 21 questões, que é esse pontinho aqui em cima, que tirou a nota máxima, foi 715,8. Ou seja, as pessoas que acertaram 21 questões, variaram as notas de 472,4 até 715,8. E por que isso acontece? É porque o Enem não avalia pela quantidade de questões que você acertou, e sim pela coerência que você acertou as questões. É o sistema chamado TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. Então, basicamente, funciona assim. Acertar uma quantidade de questões mais simples garante uma nota maior do que acertar muitas questões difíceis. Eu vou fazer um exame mais detalhado desses dados aqui com vocês, tá? Então, fazendo esse exame mais detalhado, eu consegui obter alguns resultados, eu acho que são legais de se analisar. Primeiro, em média, as pessoas que acertaram 15 questões tiraram uma pontuação média em torno de 600 pontos. As pessoas que acertaram 23 questões, em média, chegaram aos 700 pontos. A pontuação girou em torno de 700 na média. As pessoas que acertaram 34 questões, em média, conseguiram 800 pontos. As pessoas que acertaram 41 questões, em média, alcançaram os 900 pontos, tá? Então, sua nota média girou em torno de 900 pontos. Mas alguns candidatos chamam a atenção quando a gente analisa aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Quem são esses candidatos? Estou chamando ele de candidato A e candidato B, tá? O candidato A acertou 21 questões. Ele é daquele grupo que acertou 21 questões. E sua nota, como eu já tinha mencionado, foi de 472,4. Vamos já fazer uma análise nessa nota. Olha só, se o sujeito acertou 21 questões, esse valor está bem próximo de 23 acertos. Ou seja, com 23 acertos, em média, o pessoal tirou 700 pontos. Entretanto, esse candidato acertou 21 questões e pontuou apenas 472,4. Sua nota foi de apenas 472,4. Por que isso acontece? Vamos tentar entender. Vamos ver agora o candidato B, depois a gente examina os dois juntos. O candidato B acertou 11 questões. Essas pessoas são reais, tá? Eu já fiz a coleta de dados, então são pessoas reais. Eu não estou inventando número algum aqui.
Esse candidato B, ele acertou 11 questões. O que é que você esperava de uma pessoa que acertou 11 questões? Ora, quem acertou 15, em média, tirou 600 pontos. Então, se esse sujeito acertou 11, espero que ele tire menos do que 600 pontos. Entretanto, esse candidato acertou 11 questões e fez 613,8 pontos. Compare o candidato A com o candidato B. O candidato A acertou 10 questões a mais do que o candidato B. Foi praticamente o dobro da quantidade de questões que o B acertou. Entretanto, sua nota foi inferior. Sua nota foi apenas 472,4. Enquanto que o candidato B acertou apenas 11 questões, mas fez 613,8. Isso acontece justamente pelo sistema TRI, Teoria de Resposta ao Item. O candidato B foi mais coerente. Muito provavelmente, essas 11 questões que esse candidato acertou, essas 11 questões que ele acertou são questões fáceis. É o que a gente espera de um candidato que não tem muito conhecimento. Eu quero que você faça o básico. O que você sabe, eu quero que você acerte tudo. Provavelmente o candidato A, que foi o candidato com a pior nota dentre os candidatos que acertou 21 questões, o candidato A provavelmente acertou questões muito difíceis e errou as questões fáceis. E já te explico um pouquinho mais o que é essa questão fácil. Então, o sistema interpreta que possivelmente ele está chutando os valores, ele não está tentando responder, porque ele erra questões de aritmética simples, erra questões de regra de 3, erra questões de porcentagem e acerta questões muito mais difíceis, sei lá, de trigonometria, de análise combinatória. E aí, se ele acerta essas e está errando a matemática básica, o sistema interpreta como se ele estivesse chutando a resposta. Enquanto que o candidato B acertou 11, mas ele foi muito coerente. Ele acertou as questões de aritmética básica, acertou questões de regra de 3, porcentagem, essas coisas que geralmente são mais simples. Ele dominou tudo e fez as questões. Por isso ele tirou uma pontuação boa, apesar da quantidade de questões que ele acertou, apenas 11, tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Deixa eu mostrar uma própria régua que o INEP divulga, que é essa reguinha aqui para dar a nota do candidato, mostrando justamente como funciona o sistema TRI. Olha só esse candidato B, né? Parecido com o candidato que a gente avaliou agora há pouco. Esse candidato B ele acertou 1, 2, 3, 4, 5 questões. O candidato B acertou 5 questões, mas a sua nota foi 480 pontos. O candidato A também acertou 5 questões. Pode observar os valores de verde. Só que ele acertou questões mais difíceis. Nessa régua, quanto mais abaixo está a questão, ela mais fácil é. E quanto mais acima o acerto, mais difícil essa questão é. Então, esse candidato A, ele acertou uma questão fácil, acertou uma média, né, com um valor acima de 500, e acertou questões muito difíceis. Olha só, as questões, as 3 últimas que ele acertou eram questões muito, muito difíceis. Então o sistema interpreta, poxa, esse cara não está acertando as questões básicas, simples, com operações aritméticas mais elementares, e está acertando questões muito mais sofisticadas. Então tem algo estranho com esse candidato, então o próprio sistema já calcula, é um sistema estatístico de dar nota, e deu a nota dele de apenas 363. Ele acertou a mesma quantidade de questões do candidato B, mas tirou uma pontuação inferior, por conta que ele acertou questões muito difíceis, enquanto que o candidato B foi muito mais coerente e acertou questões fáceis. Então é isso que eu queria que vocês entendessem a respeito do sistema TRI. Quando vocês estiverem fazendo a prova, é ideal que vocês façam a leitura das questões, tenta ler as questões aos poucos. Por exemplo, só em matemática. Matemática são 45 questões. O que é que eu sugiro? Lê uma questão. Se você acha que ela é difícil, você já pula. Se você vê que é uma questão envolvendo porcentagem de maneira mais simples, direta, operações aritméticas, uma análise de um gráfico, que geralmente você bate o olho e consegue achar a resposta, você tenta responder ela primeiro. Se você vê que a questão vai dar muito trabalho, está envolvendo assuntos que você não está muito bem lembrado, deixa para fazer ela no final, se tiver tempo. Porque é muito mais interessante que você se concentre, são 45 questões, é muito mais interessante que você se concentre em 20 questões, que são fáceis e médias, do que você tentar responder as primeiras que aparecerem na ordem, porque você vai acabar se deparando com uma questão um pouco mais difícil, vai acabar gastando um tempo, e se você acerta uma difícil e deixa as questões fáceis que estão lá no final sem mexer, você vai chutar elas no final, provavelmente vai errar, e o sistema vai interpretar como se você foi um aluno que chutou mais do que parou para pensar nas questões. Então a dica é essa:
faz uma leitura primeiro na questão. Se ela for difícil, se você está julgando que ela é difícil, deixa ela para o final. Se tiver tempo, você faz, beleza? Mas tenta fazer as questões fáceis. Então, é isso. Aceitem aí o convite e dêem uma olhada aqui no link para fazer a inscrição das aulas de quinta e sexta. Sábado também vai ter aula no canal. A gente se encontra com mais dicas e vamos responder bastante problemas. Até mais, pessoal!